Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem segue meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição do Web Jornal de quinta-feira, já estamos na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, dia de São Martinho de Tours. São Verano, Santa Mena ou São Mena, não sei. Esse santo eu não conhecia. São Meno ou Santa Mena, não sei dizer com certeza. Minha fonte é a Folhinha Sagrado Coração de Jesus. 32ª semana do Tempo Comum, hein? No calendário litúrgico da principal igreja cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começa nesta quinta-feira às 9h45, é a quarto crescente, hein? Estamos no 315º dia do ano, ou seja, estamos passando 315 dias do ano. Faltam 50 dias para terminar 2021. A estação do ano é a primavera brasileira. Este é o mês da República, mês de combate ao câncer de próstata, mês de ação de graças, mês da bandeira. É o Dia Mundial da Qualidade. E também esta data, 11 de novembro, marca o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Mais informações, vamos lá. Olha, vamos aos indicadores da nossa economia. O salário mínimo nacional, R$ 1.100. Taxa Selic, 7,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,25%. Agora vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Vamos ver como se comportou o café, a saca do produto no atacado. O café arábica bebida dura, R$ 1.208. O arábica bebida Rio, R$ 1.136. E o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 765 a saca. Os cafeicultores capixabas estão rindo à toa. Preço do café no atacado, preço do produto em grão, excelente. Agora vamos falar um pouquinho sobre política. O presidente Bolsonaro deve se filiar ao PL e Fábio Faria ao PP. O presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, poderá se filiar ao PL, Partido Liberal. As informações já circulam em vários meios de comunicação, notadamente na internet. Pelo menos a informação mais recente que eu captei foi no canal do YouTube Foco do Brasil. Comenta-se também sobre a possível candidatura de Bolsonaro à reeleição no ano que vem e quem poderia ser o candidato a vice de sua chapa. O nome da vez, nesse momento, é o do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que para essa disputa se filiaria ao PP. Então, o nome da vez é o do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que para essa disputa na chapa, como candidato a vice-presidente de Bolsonaro, se filiaria ao PP, Partido Popular. Faria é genro do animador e empresário Silvio Santos. Ele é casado com a filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel. Então, ele é o esposo da Patrícia Abravanel, que vem apresentando o programa Silvio Santos nos últimos domingos. Domingo passado eu vi até uma partezinha do programa, a Patrícia apresentando no lugar do pai. Mas o pai está com 90 anos, vai fazer 91 em dezembro, mas tem condições ainda de voltar a apresentar o programa. Agora, mais uma parte de política aqui. O jornalista Alexandre Garcia foi anunciado como o mais novo contratado da TV
Jovem Pan, TV fechada, Jovem Pan, né, de canal fechado. Ele e Caio Coppola serão analistas políticos da TV Jovem Pan. Auxílio Brasil, vamos falar sobre o Auxílio Brasil porque a Câmara Federal aprovou a PEC dos precatórios em segundo turno. PEC que é imprescindível para que o presidente Bolsonaro pague o Auxílio Brasil. Então a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, aprovou na terça-feira, dia 9 de novembro, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos, liberando 91 bilhões e 500 milhões de reais para o orçamento de 2022. O texto base foi aprovado por 323 votos a favor, 172 contra e uma abstenção. O texto segue para a análise agora do Senado, onde precisa ser também aprovado em 2 turnos, com pelo menos 2/3 de votos favoráveis. O placar da terça-feira demonstrou uma ampliação da vantagem dos votos favoráveis em relação ao primeiro turno, quando o texto base foi aprovado por 312 votos a favor e 144 contra. Então, houve um aumento, né, apesar de toda a velha imprensa falar mal do projeto. Gente, é um projeto importante. A PEC abre espaço no orçamento, espaço fiscal, no orçamento da União, para o pagamento do novo benefício assistencial criado pelo governo, o Auxílio Brasil, que terá o valor mensal de R$ 400. É uma forma de compensar essas pessoas que foram prejudicadas pelas restrições impostas nos municípios e nos estados por prefeitos e governadores. O presidente Bolsonaro está fazendo a sua parte. Colocaram uma grande carga de precatórios para cima do governo e foi preciso, então, ter que solucionar a questão com a apresentação da proposta de emenda à Constituição. Puxa vida, será que essas pessoas só têm maldade no coração para criticar um projeto desse? É um ódio que eu vou te contar. O pior é que a pessoa que destila ódio morre pelo ódio. Vamos lá, agora vamos até falar um pouquinho mais, porque o presidente Bolsonaro ele editou um decreto regulamentando o Auxílio Brasil. Vamos à notícia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto que regulamenta o novo programa social do governo federal, o Auxílio Brasil. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão migradas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento. Um conceito fundamental do programa é a criação de instrumentos para as famílias se emanciparem, segundo a nota da Secretaria-Geral da Presidência. Haverá o benefício Primeira Infância, benefício Composição Familiar e benefício de superação da extrema pobreza. O valor mínimo proposto é de R$ 400 por família para o Auxílio Brasil em 2022. O pagamento do valor previsto para ser feito em dezembro, retroativo a novembro, depende ainda, como eu já disse, de aprovação no Congresso Nacional da PEC dos precatórios. Já passou pela Câmara, mas tem que passar pelo Senado também. Então, vamos ver se esses homens públicos agem como estadistas e não como politiqueiros e aprovem esse projeto. É incrível como tem gente que ainda vota contra, com uma disfarçatez que eu vou te contar. Acidente com 4 mortos no Espírito Santo. Olha, gente, que triste essa notícia, mas é um fato, aconteceu, nós temos que passar aqui para vocês. Foi na tarde de quarta-feira, dia 10 de novembro, uma catástrofe, né? Uma tragédia. Um grave acidente aconteceu na quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, na BR-259, na região norte-noroeste do Espírito Santo. Houve a colisão de um carro de passeio com um caminhão em momento de chuva.
4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Foi na altura da cidade de João Neiva. Um homem e 3 mulheres foram as vítimas letais. A placa do veículo de transporte por aplicativo, Corolla, é de Baixo Guandu. É um município vizinho aqui de Colatina, de onde eu falo. Uma vítima com ferimentos graves foi levada para o hospital de Aracruz, no norte Espírito Santense. A rodovia ficou interditada boa parte da tarde e da noite. Nossos sentimentos, a família, nossos pêsames. Barco naufraga em Vila Velha. Olha essa notícia aqui. Uma embarcação marítima naufragou no mar de Vila Velha, no Espírito Santo, Grande Vitória, a 2 quilômetros do farol Santa Luzia. Os homens que estavam no barco foram resgatados e a Marinha do Brasil investigará as causas e responsabilidades referentes ao episódio. Ufa! Aulas voltam aos IFES. Gente, eu não entendo. Só agora as aulas presenciais voltam aos institutos federais. Depois de cerca de 2 anos, as aulas presenciais retornaram, pelo menos a 2 unidades do Instituto Federal de Educação, IFES, em Vitória e Vila Velha. Os estudantes ficaram sem aulas nesse tempo todo, por conta das medidas adotadas pela direção para se defender da pandemia. Meu Deus do céu. Triste. Então, um período muito longo, eu achei. Mas, enfim, são medidas que a gente tem que comentar aqui, mas tem que aceitar. Fazer o quê? Né? É triste. Mas agora, os alunos estão voltando. Não sei se vai dar para recuperar o tempo perdido, né? É uma coisa difícil da gente entender mesmo. Olha, outra notícia difícil de entender, hein? Sobrinho esfaqueia o tio. Pelo amor de Deus, hein? Briga de família. A briga envolvendo pessoas estranhas que não se conhecem já é difícil de aceitar. Imagine, né? Briga entre familiares. O sobrinho esfaqueou o próprio tio no bairro Campina Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. A vítima é um mecânico de 43 anos e o suspeito tem 28 anos. O ato criminoso se deu no quintal da casa. O jovem foi preso. Ele anteriormente já agrediu a própria mãe, esteve preso. Por tentativa de homicídio, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário em Viana. Chuva forte até sexta-feira no Espírito Santo. Olha, as chuvas caíram fortemente na tarde e noite de quarta-feira, dia 10 de novembro, em vários municípios do Espírito Santo, entre os quais Ibiraçu. Meteorologistas prevêem chuvas em grande intensidade no estado do Espírito Santo até a sexta-feira, hein? Até o dia 12. A chuva intensa prevista pelo Serviço de Meteorologia pode provocar, inclusive, queda de árvores, raios, vendavais, nesta quinta e na sexta, em municípios do território espírito-santense. E já tem rua alagada na Serra. Uma verdadeira lagoa se formou no bairro Valparaíso, na Serra, numa rua que constantemente fica alagada quando chove. Estudantes e moradores sofrem por terem dificuldades para a travessia. Nesta quinta-feira, operários da Prefeitura Serrana deverão estar no local para ver o que pode ser feito a fim de mitigar os problemas. Menino de 3 anos morre, meu Deus, atropelado pelo próprio pai. Um menino de 3 anos foi enterrado na quarta-feira, dia 10 de novembro. Ele morreu após ser atropelado acidentalmente pelo próprio pai, que conduzia um trator. A criança morreu no local. O caso se deu no município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. Meu Deus, meus sentimentos aí ao
aos familiares, ao próprio pai, que deve ficar com a cabeça muito triste, né? O pensamento, a emoção deve ser muito forte. Mas pense em Deus. Uma criança dessa já foi para Deus imediatamente. Câmara de Vitória propõe a abstinência sexual para evitar gravidez de crianças e adolescentes, né, de um modo geral. Porque hoje em dia vale tudo, né? Vale tudo. Então, eu acho que um projeto desse ele tem sua importância. Vereadores de Vitória, na capital do Espírito Santo, aprovaram um projeto de lei que sugere a abstinência sexual a fim de evitar gravidez na adolescência. No Brasil, a cada 4 meninas, uma engravida antes dos 18 anos de idade, segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas. Um médico disse que acha uma ideia e uma filosofia de vida fantásticas, essa de pedir a abstinência, mas acha difícil dessa medida ser implementada. Um vereador ligado a uma igreja evangélica propôs a medida, que agora precisa da sanção do prefeito, né? Vamos ver se o prefeito vai sancionar, né? Eu acho interessante também a medida, né? Na minha opinião, a juventude anda muito solta, muito livre, sem nenhum controle. E aí gera gravidez à torto e à direito. Então, pelo menos a ideia é boa. Agora, se vai funcionar, aí é outra conversa. Pesquisa informal de preços. Olha, eu sempre faço minhas compras e depois de uma pesquisa, minhas compras eu faço depois de pesquisar. Aí pego a nota fiscal e passo aqui os menores preços que eu encontrei para vocês. Por exemplo, eu comprei banana nanica a R$ 1,49 o quilo. Foi no supermercado Oba, Rua Alexandre Calmon, número 107, no centro de Colatina. Fica na Rua Alexandre Calmon. Telefone é 37210400. Comprei também mistura para bolo Regina, sabor chocolate, 400 gramas, R$ 1,99. Comprei no Amigão Embalagens, na Rua Alexandre Calmon, número 309, telefone 2101-6600. E ainda, comprei óculos infantis diversos, de material plástico e sem lente. Valores que eu encontrei, fim de ano está chegando, né? Você que gosta de participar de experiências lúdicas, é válido comprar, né, esses óculos. R$ 2,49 e R$ 2,99 foram os valores. Exame Nacional Enem, hein? Vamos falar do Enem? Os candidatos do Enem já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição do exame deste ano. No documento constam informações como data, local e horários da aplicação das provas. Também são informados número de inscrição, opção de língua estrangeira escolhida e se o estudante pede tratamento pelo nome social ou atendimento especializado. O cartão não é obrigatório, mas por questões de segurança, o INEP recomenda que o inscrito leve o documento nos dias da aplicação do exame. Para visualizar ou imprimir o cartão, o participante precisa acessar a página enem.inep.gov.br. Olha, são mais de 3 milhões de pessoas que confirmaram a inscrição no Enem 2021. Hein? Mais de 3 milhões. Pouco mais de 68 mil estudantes farão a modalidade digital. Todos os demais optaram pela versão impressa. A aplicação das duas versões será nos dias 21 e 28 de novembro, com itens das provas e tema da redação iguais. A nota do Enem serve para ingresso em universidades públicas e privadas,
como critério único ou complementar dos processos seletivos. Também ajuda estudantes a terem acesso a bolsas de estudo em universidades particulares. Deixa eu ver agora, vagas de emprego em Colatina. Olha, caiu o número de vagas de emprego no Cine de Colatina. Sabe quantas vagas eu encontrei na quinta-feira? 35 vagas. Então caiu o número. Eu estava em 51 vagas e agora há 35 vagas. Tá bom? Mas já é importante que tem vagas, né? Então, se você quiser saber o número de vagas e quais são as atividades profissionais, você pode ligar para o número 3721-7102. O DDD de Colatina 0, operadora 27. Então são vagas para algumas atividades. Temos também o site, né? Se você quiser entrar no site, CETADES, atenção, está anotando aí? cetades.es.gov.br/vagas de emprego. Vagas-de-empregos. Eu vou deixar o texto no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Lá no resumo de notícias do dia, 11/11 de 2021. E começa em todo o país a aplicação das provas do ensino básico. As provas do SAEB, o Sistema de Avaliação de Ensino Básico, começaram na segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, e irão até o dia 10 de dezembro. A avaliação ocorre a cada 2 anos e tem como objetivo avaliar o ensino básico das redes pública e privada e fornecer dados para a avaliação e aprimoramento de políticas educacionais. As médias de desempenho dos estudantes, bem como as taxas de aprovação, reprovação e abandono do censo escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. Desde o dia 13 de outubro, formulários eletrônicos do SAEB já estão sendo aplicados para dirigentes municipais de educação, diretores de escola e professores da educação infantil. Então, os alunos agora estão participando do sistema de avaliação de ensino básico SAEB. Esporte, empate frustrante para o Flamengo. O Flamengo empatou e viu seu título ficar mais distante, né? A possibilidade de título ficar mais distante. O Flamengo empatou em 2-2 com a Chapecoense pela Série A do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, dia 8, na Arena Condá, em Santa Catarina. Com o empate, o líder Atlético Mineiro fica a 11 pontos na frente. Com 54 pontos, o rubro-negro fica na terceira posição na tabela de classificação. E nesta quinta-feira, dia 11, o Flamengo vai enfrentar o Bahia, às 19 horas, no Maracanã. E os gremistas venceram os tricolores cariocas, hein? Olha, o Grêmio conseguiu manter viva a esperança de fugir do rebaixamento após derrotar o Fluminense por 1-0 na noite de terça-feira, 9 de novembro de 2021, em Porto Alegre, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho encerrou uma sequência de 4 derrotas consecutivas e alcançou 29 pontos, na 19ª posição da classificação. O Fluminense fica estacionado na 8ª posição, com 42 pontos. Na próxima rodada, o time gaúcho visita o América Mineiro no sábado, dia 13 de novembro. Um dia depois, o Fluminense receberá o Palmeiras no estádio do Maracanã. Olha, negociação. Escolas privadas têm prazo para informar sobre reajuste, hein? As redes particulares devem informar em breve o índice de reajuste das mensalidades de 2022. O prazo é no mínimo 45 dias antes do período da matrícula. A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, SINEP-DF, Ana Elisa Dumont,
afirma que o reajuste varia conforme cada escola. Então não há um valor único. Ela revelou que muitas escolas tiveram que se adaptar e investir em tecnologia para implantar o ensino à distância, além de reforçar ações de higiene para combater o novo coronavírus. Como, por exemplo, citou o exame PCR realizado em professores e empregados. Esse exame é pago pela escola. Esse é um dos itens que pode afetar o valor das mensalidades. Algumas escolas avisaram de quanto será o aumento da mensalidade, como relata a funcionária pública Isabela Lima, de Brasília, mãe de uma menina de 5 anos. Segundo ela, a escola vai reajustar em pouco mais de 5% as mensalidades. A mensalidade, né? Uma porcentagem acessível, acho que a todos, né? Então, deixa eu ver, eu teria que falar aqui a minha opinião, mas não sei se vou ter tempo. Então, deixa eu ver aqui, eu vou falar sobre as missas na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Atenção então para missas na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, às 19 horas, tem celebração eucarística na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Será presidida a missa pelo padre Irineu Claudino Salles. É o vigário geral, é o vigário da paróquia, né? Tem o pároco, o padre José Valdeci Romão, e tem o vigário, que é o padre Irineu Claudino Salles. Ele é quem vai presidir a missa nesta quinta-feira, às 19 horas, na Catedral. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição da quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. É um jornal muito importante, é o único que circula aqui em todo o estado de forma impressa nas bancas de jornais, padarias, panificadoras, lanchonetes. Vamos à capa de quarta-feira, dia 10 de novembro. Câmara de Vitória aprova incentivo à abstinência sexual para evitar gravidez. Feriadão com opções de diversão em festivais e shows. Artistas e empresários estão animados com o retorno do público aos eventos no estado. É uma legenda de fotografia de capa. História e Geografia, no caderno do Enem. Saiu um suplemento no jornal de quarta-feira, no jornal A Tribuna, um suplemento com História e Geografia. Importante, hein? Para você se preparar, você que é estudante, se preparar para o Enem. Quadrilha vendia aves por até R$3.000. Belas Águas. Paraíso vai ter estacionamento pago e cobrança de ingressos. Cachoeira de Matilde vai ter cobrança de R$5 por pessoa, além do valor do estacionamento. Uma legenda de foto de capa. Estado tem recorde de motoristas flagrados dirigindo sem carteira. Só neste ano foram abordadas 14.315 pessoas dirigindo sem habilitação. Olha, é um número muito grande, hein? Nossa, 14.315 pessoas dirigindo sem habilitação. Infração é gravíssima, hein? E a multa fica no valor de R$ 880,41, né? Deve ser paga pelo infrator. E quem tiver carteira, bem, a multa, se a pessoa não tem carteira, como é que ele vai arcar com pontos na carteira, de acordo com o que está na notícia aqui, né? Então, 880. Talvez a pessoa tenha carteira, mas está vencida, né? Aí, além de ter que atualizar a carteira, vai ter que perder, vai arcar aí com os pontos na carteira. 1.100 vão ao PROCON todo mês denunciar bancos e cartões. Gilmar Ferreira, Renato Gaúcho está em apuros, mas não adianta o torcedor cobrar dele um Flamengo envolvente. Agora vamos aqui, uma notícia que eu até coloquei do senador Eduardo Girão. Eu nem acompanho esse senador, nem conheço a sua atividade parlamentar, mas ele fez um pronunciamento que eu vi
no canal do YouTube Folha Política e achei muito conveniente para esse momento, muito oportuno. O senador Eduardo Girão, em pronunciamento no Senado, fez um alerta sobre censura no Brasil e patrulhamento ideológico. Ele informou que o médico Ricardo Zimmermann está pagando um alto preço pelo patrulhamento ideológico que vem sofrendo. Girão enfatizou que o conhecido profissional de medicina teve a conta do Twitter bloqueada por haver repercutido a publicação de um artigo crítico que vai contra o establishment do politicamente correto, que foi um artigo publicado na British Medical Journal, um dos mais influentes e conceituados veículos de comunicação sobre medicina no mundo. Esta medida autoritária do Twitter, disse ele, vem se somar a uma série de decisões tomadas por alguns ministros do STF e TSE, bloqueando e desmonetizando os sites. O parlamentar explicou que Zimmermann é um renomado médico infectologista e também pesquisador. Foi um dos especialistas convidados pela CPI da pandemia para mostrar evidências científicas do tratamento preventivo, imediato, precoce, sob orientação médica. Então, é muito difícil isso aqui, né? Em mais um ponto do discurso, o político enfatizou: hoje começa com médicos. Começa com pessoas que estão tentando simplesmente opinar e de alguma forma estão sendo caladas, censuradas. Um dia todos serão vítimas. Ele alerta para um grande risco, ressaltando que todos os censurados têm um ponto em comum. Olha, o alerta que ele faz. Todos os censurados têm um ponto em comum. São conservadores. Não se pode ser mais conservador nesse país. Tem que ter uma política só, uma tendência só, ideológica. O que é isso, gente? A justificativa tem sido evitar a proliferação de notícias falsas, no que o senador diz concordar. Mas os abusos devem ser punidos de acordo com a legislação vigente. E não é isso que vem ocorrendo, disse ele. O que temos assistido é uma crescente escalada autoritária com o cerceamento do sagrado direito de expressão, pilar fundamental da democracia. Há um verdadeiro patrulhamento ideológico, com censura prévia de tudo que se opõe ao pensamento considerado politicamente correto. Nenhuma instituição está legitimada pela Constituição para funcionar como censor nas redes sociais, dizendo o que pode e o que não pode ser dito, nem a Suprema Corte de Justiça e muito menos os gigantes da comunicação do mundo da internet, enfatizou o senador. Disse mais: penso que é responsabilidade do Congresso Nacional se manifestar, ouvindo a sociedade, na busca de mecanismos legais que possam coibir esses abusos, mas sem jamais restringir a liberdade de expressão. Olha, eu fiz um texto aqui para eu comentar também sobre a conjuntura atual que a gente vê por aí. Eu não vou falar, que talvez não dê tempo, mas eu fiz um texto também muito bom aqui, interessante, para falar para vocês, mostrando a minha opinião. O texto diz o seguinte: opinião, reflexão, homocracia e heterofobia. Não é homofobia, é heterofobia o que a gente vê. Já que inventaram esse termo extemporâneo, homofobia. Fobia é medo, gente. Ninguém tem medo aqui de homossexual. Então inventaram esse termo extemporâneo, homofobia. Eu imagino que possa estar havendo também heterofobia. Literalmente. Né? A denominada homofobia é uma invenção de dependentes sexuais ativistas e militantes
que conseguiram, junto a órgãos públicos que deveriam defender a sociedade em geral, a superproteção. São pessoas que optaram ou se orientaram em direção ao homocoito e resolveram fazer a apologia massiva da homoafetividade. E não é que conseguiram essa massificação? Pegaram as crianças e jovens e introduziram em suas cabecinhas essa ideologia obsessiva pela lascívia antirregular e vão caminhando a passos largos esse pessoal, sem ninguém fazer nada. Isso tudo começou lá atrás, entre outras movimentações, com um professor homoafetivo que, percebendo pontos fracos de julgadores ou da própria legislação brasileira, foi acionando diuturnamente a justiça até que obteve a aprovação dos órgãos públicos para seguir em frente. Ativistas mostraram pesquisas questionáveis, pesquisas bem questionáveis, e mesmo assim fizeram a cabeça de autoridades que decidem o rumo da vida das pessoas. Talvez até já tivessem essa tendência, e por isso foram dando guarida às ações que agradavam o seu inconsciente. Posteriormente, outros atos processuais sensibilizaram mais e mais autoridades das esferas públicas, judiciais, acadêmicos, professorais, culturais, filosóficas, indivíduos que estão na mídia corporativa formadora de opinião, e isso tomou uma dimensão jamais vista. E, pelo visto, continuam fazendo a cada dia a ostensiva apologia dessa vertente libidinosa que se multiplica geometricamente. Aparentemente virou uma homocracia. Ou seja, estamos sendo dirigidos em praticamente todo o mundo ocidental pela intolerância desses grupos ativistas de tendência homoafetiva. Homocracia. Esse pessoal está mandando. Pelo que a gente observa, eles mandam em todos os locais. Na política, nas empresas, na internet, nos órgãos públicos, nas mídias velhas. E há, na verdade, uma verdadeira estou sendo até prolixo aqui, falando muita coisa. Há uma verdadeira heterofobia. A gente percebe isso. Raiva de quem é hétero por parte dessas pessoas coroadas. Esse pessoal é contra a família, contra os heterossexuais, contra a família. Isso é sabido de todos, né? Esses ativistas contra a família, contra os heterossexuais, são contra a Bíblia, contra Deus, contra Jesus, são contra o homem e a mulher, são contra quem opina até. Não se pode opinar no Brasil mais. É triste isso, ver que isso está acontecendo, gente. E muitos desses indivíduos agem com declarada disfarçatez. Disfarçatez. A gente observa isso. Às vezes com sanhas ardilosas. O pior de tudo é que algumas autoridades que lidam com julgamentos e em tese deveriam defender a vida da maioria se gabam pelo fato de apoiar o grupo minoritário em qualquer possibilidade que podem fazê-lo. É uma superproteção incompreensível, como se se tratasse de coitadinhos, e não são coitadinhos. Ainda bem que há os homoeróticos ou os homoafetivos equilibrados. Eu tenho muitos amigos homoafetivos equilibrados, que não se juntam a essa turma de odientos e rancorosos, esses militantes do mal. Muitos ativistas demonstram ser ególatras, autossuficientes, agem como verdadeiros ditadores, estão infiltrados em grande parte
dos setores públicos, recebendo até dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte, da população. É triste. Encontram-se também nos setores culturais, midiáticos, acadêmicos, professorais, na intelectualidade doutrinada pela escola gramscista. Assim vemos no dia a dia pais de família, brasileiros respeitados, sóbrios, cidadãos equilibrados e laboriosos, sendo processados por opinião. Isso é uma picardia, gente. É picardia, é o fim da picada. Dias atrás, um atleta perdeu o emprego por nada demais. Ele apenas teceu sua opinião equilibrada sobre uma história em quadrinhos. Pelo amor de Deus. Agora tem um respeitado jornalista do Rio Grande do Sul que foi processado pelo Ministério Público. Tem aí também um político homoafetivo que está processando um apresentador de um programa, de uma emissora de TV. Um apresentador conservador. Pelo amor de Deus, onde vamos parar, gente? Isso só acirra ainda mais a vida dessas pessoas e acabará tendo um efeito contrário ao que, em princípio, talvez alguns homoafetivos esperassem. Usam também o dinheiro público para o segmento a governos com verbas específicas para cuidar de homoafetivos. Olha só, verbas específicas para tratar só dos homoafetivos. Depois somos todos iguais na Constituição. E parece que existe até delegacia para esse segmento social. É tão influente que tem delegacia agora para esse setor. Realmente, esse grupo ativista com alguma tendência esquerdofrênica, né, consegue vencer aí, determinar a cabeça de muitas autoridades, algumas das quais podem estar até agindo em causa própria. Esse negócio de superproteção de grupos específicos não dá certo. É anticristão, é antidemocrático, é uma escolha de um grupo, é um nicho de trabalho adotado por marxistas com a intenção que a gente nem sabe qual é. São intenções inconfessáveis. É semelhante à defesa radical de afrodescendentes também. Uma lógica nessa ideologia segmentada. Eu exponho aqui somente um caso para refletir. Uma repórter branca, certa vez, num canal de televisão, estava acusando a sociedade, que ela chamava a sociedade branca, de racista, de intolerante, de matar determinados afrodescendentes criminosos. Aí chamou até uma ONG, né, uma associação do movimento afro, para o líder falar aquelas mesmas coisas que a gente está cansado de ouvir. Ele deu palavra a ele, falou e tal. Aí a polícia apareceu para apresentar os assassinos dos afrodescendentes traficantes. Eram acusados, suspeitos de tráfico. A polícia então apresentou. E sabe quem eram os autores das mortes? Eram outros afrodescendentes, que curiosamente apareceram com ar de deboche. O pior é que a repórter continuou acusando a sociedade branca pelos crimes. Quer dizer, os próprios afrodescendentes, de origem afrodescendente, mataram outros afrodescendentes, e a repórter imputando tudo isso à sociedade que labuta, que trabalha, que tem um pensamento mais conservador. Infelizmente, há muitos teleguiados que talvez, sem culpa, foram imbecilizados ao longo do tempo, né, por corporações midiáticas de massa, por educadores fabianos. E para mudar isso é difícil, gente. É uma tarefa hercúlea. Parece que a mente dessas pessoas entrou numa fase de calcificação sem retorno. Eu proponho aqui, vamos rezar para salvar essas pessoas. Vamos rezar por elas. É o que nós devemos fazer, porque é muito ódio, muita maldade, muita proteção para um grupo em detrimento
da maioria laboriosa dessa sociedade. Isso é mundial. Vamos rezar por essas pessoas. Porque um dia Jesus vai voltar e haverá uma prestação de contas, né? Então, vai ser difícil esse grupo provar para Jesus que eles estavam fazendo o bem. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Para todos vocês que seguem meus endereços na internet. O Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021.